São 6h59. Daqui a 1 minuto nós vamos começar a nossa aulinha. Eu gostaria que vocês abrissem os vídeos de vocês. Falta da Lila, Rafaela, Emily, Bruno. Como é que foi a semana de vocês aí? Tudo bem? Sete horas, então. A Gilmara também está entrando. Pessoal, vamos abrir os vídeos, por favor, para fim de registro de presença. A Débora já abriu. A Rafaela também já abriu. Professor, estou chegando em casa, por isso que eu não abri o meu ainda. Não, tranquilo. Tranquilo. Saindo de serviço agora. Ah, pode chegar na sua casa e lá você abre, Rafaela, tá? Dalila, Emily, Bruno Wellington, Gilmara. Bom, Gilmara. Fecha. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa exposição aqui. Espero que todos estejam bem, com saúde. No nosso encontro da semana passada, nós paramos aqui. Estávamos falando sobre o poder constituinte originário, tá? Nós vimos que a titularidade desse... Aí, eu sei como é que faz. Oi. Alguém está com o microfone aberto aí. Vamos lá. Então, o titular do poder constituinte originário é o povo, é o eleitor. Tá? A qualquer momento, ele pode convocar uma Assembleia Nacional Constituinte, ou então, numa situação revolucionária, numa realidade mais totalitária, um pequeno grupo também convoca um poder constituinte originário. Nos dois casos, o objetivo é escrever um novo texto constitucional. Então, ele é inaugural, ele é inicial, porque ele vai instalar uma nova ordem jurídica, rompendo totalmente com a ordem jurídica anterior. Ok? Aí a gente já viu na aula passada, no encontro passado, tá? O Pedro Lenza, ele diz que o poder constituinte originário, ele apresenta uma diferenciação interna. Ele chama de poder constituinte originário em histórico e revolucionário. Para o Pedro Lenza, o poder constituinte histórico é aquele que vai dar origem a uma nova nação. Pela primeira vez apareceu uma nação, e aí essa primeira assembleia, esse primeiro grupo que redige a Constituição, ele é chamado de poder constituinte originário histórico. Tá? A partir desse, todos os poderes constituintes que vierem pós dele serão, de acordo com Pedro Lenza, chamado de poder constituinte originário revolucionário. Por que ele chama de revolucionário? Porque ele suprime a Constituição anterior. Tá? Então, o Brasil, a história do Brasil, desde da proclamação da declaração da sua independência, até hoje, nós tivemos 7 constituições.
Então, a primeira Constituição que nós tivemos é chamada de Constituição do Império. Tá? Foi outorgada por D. Pedro I. Essa, de acordo com Pedro Lenza, foi chamada esse período, né, em que se elaborou aquela Constituição do Império, de poder constituinte originário histórico, que inaugurou uma nova nação. A partir dali, o Brasil passou a existir como um Estado autônomo, soberano, desvinculado de qualquer outro país, sem subordinação a nenhum outro Estado, nenhum outro país. Tá? E a partir desse aí, nós tivemos mais 6 constituições. Então, todas elas, de acordo com esse autor, esse período em que elas foram escritas, criadas, redigidas, elas se deram através de um poder constituinte originário revolucionário. Tá? O termo revolucionário aí não quer dizer que é alguma coisa a nível de luta armada, nada disso. Está dizendo que ele rompe por completo a ordem jurídica que estava vigindo até então. Tá? Embora foi mantendo, na história do Brasil, óbvio que o território do Brasil aumentou. Tá? Nós não tínhamos, por exemplo, o Acre. Teve um período também que, na Guerra do Paraguai, nós perdemos uma parte lá do Rio Grande do Sul que deu origem ao Estado uruguaio. Né? Então, o território brasileiro teve esse aumento de um lado e esse decréscimo do outro. Tá? Características do poder constituinte originário. Tá? Então, ele é inicial, autônomo, ilimitado, juridicamente incondicionado, permanente e soberano nas tomadas de decisão. Tá? Então, esse é o autor que a gente adota no nosso livro base, que fala isso. Por que ele é inicial? Porque ele vai dar início a uma nova ordem jurídica. Tá? Nós temos que compreender que toda a estrutura jurídica do país, ela tem algum microfone aberto, ou é a da Dalila. Olha, tem... Tá. Vamos voltar lá. Tem um microfone que me atrapalhou bastante. Então, ele é inicial porque ele vai dar origem a uma nova ordem jurídica. Então, toda a estrutura jurídica de uma nação, ela está em harmonia, ela está sustentada, ela está alicerçada no texto constitucional. De tal forma que nenhuma norma infraconstitucional, nenhuma lei que não seja a Constituição, pode estar em desarmonia com ela. Se isso acontecer, essa lei será declarada inconstitucional e não terá valor nenhum, não produzirá os efeitos que dela se espera. Então, é inicial porque ela inaugura uma nova ordem jurídica. É autônoma porque somente seus componentes definirão os termos em que a nova Constituição será estabelecida e qual direito deverá ser implantado. Então, aquele período de 85 até 88, onde foi chamada Assembleia Nacional Constituinte, que deu origem a esta atual Constituição, todas as ações, todas as decisões, todos os debates dos constituintes, eles funcionaram com total autonomia. Ninguém podia influenciar, porque essa é uma característica do poder constituinte originário. Ele é ilimitado juridicamente, tá? Por quê? Porque ele não está submetido ao ordenamento jurídico até então existente, tá? Então, eles não estavam submetidos mais à Constituição de 1967/69. Eles podiam tratar de qualquer assunto como de fato eles trataram. Tá? Muitos assuntos que não tinham na Constituição anterior foi tratado nessa atual Constituição. Exatamente por conta dessa ilimitação das competências e dos assuntos que eles podem enfrentar. É incondicionado e soberano na tomada de suas decisões, exatamente pelo fato do item anterior. Tá?
ele não está limitado pela Constituição até então vigente. Logo, ele não tem nenhuma condição, ele não tem nenhum senão e é soberano na tomada das decisões. Poderia, por exemplo, estabelecer no Brasil a pena de morte. Nada impede. Então, toda vez que você chama um poder constituinte originário, nós temos que ter isso muito claro na nossa cabeça. Eles não têm limite de texto. Se eles quiserem adotar uma religião como uma religião oficial e única no país, né, eles podem. Daqui para frente, todo mundo vai, sei lá, ser da religião da tribo do Xingu lá. Tem alguém que está com o microfone aberto. Difícil aqui. Bom, vamos lá. Permanente. Por que ele é permanente? Porque a qualquer momento o cidadão pode chamar o poder constituinte originário. Então, embora ele encerrou o seu trabalho com a promulgação da atual Constituição, que foi no dia 5 de outubro de 1988, ele continua latente, ele existe aqui dentro do Brasil. Tá? Então, ele não exaure com o término da elaboração da nova Constituição. Ele se mantém numa espécie de hibernação. Ele está aqui. A qualquer momento, ele pode ser ativado pela vontade soberana do seu titular, que é o povo. Tá? O professor Paulo Gonet, ele apresenta ainda um outro elemento, complementando o que o professor José Afonso falou ali atrás. Ele é supranacional. Então, para o professor Paulo Gonet, o que dá essa autonomia ilimitada ao poder constituinte originário é o que ele chama do seu Estado supranacional, como se ele estivesse fora, acima da própria nação. É como se você pegasse toda a Assembleia Nacional Constituinte e colocasse numa ilha e ali eles estavam trabalhando tranquilos, sem dar satisfação para ninguém. Então, ele fala que essa situação ele chama de supranacional, pois se coloca fora da estrutura do Estado, podendo, inclusive, suprimir no todo ou em parte o Estado vigente. Você pode chamar um poder constituinte originário e falar, a partir de agora, cada unidade da federação será um Estado autônomo. Então, Mato Grosso deixa de ser Estado e passa a ser país. A gente para de eleger governador e elege presidente da República. Pode. Acaba a silhueta do Brasil, cria 26 outros países. Aí, nesse caso, o poder constituinte que cada um desses estados forem chamados para escrever as suas constituições será um poder constituinte originário histórico. Tá? Tá. Foi aqui que nós paramos na aula passada. Beleza? Então, é o seguinte. Em 2013, aconteceram algumas manifestações, várias manifestações no Brasil, não sei se vocês vão se lembrar, motivadas inicialmente por conta de aumento da passagem de ônibus nas capitais. Parece-me que os prefeitos, naquela época, eles tomaram uma ação coordenada de aumentar a passagem dos ônibus em 20 centavos. E isso gerou uma revolta praticamente a nível do Brasil inteiro. Né? Porque o que parecia um valor irrisório, no frigir dos ovos, para quem pega 4 ônibus por dia, por exemplo, são 80 centavos para ir, 80 centavos para voltar, dá 1,60. Vezes 22. Aí você começa a somar para quem paga isso daí, acaba sendo um valor bastante importante no orçamento familiar. Fora o patrão, que também tem que pagar lá o ticket para os funcionários. Quem tem 30 funcionários, a brincadeira assume
proporções muito grandes. Eu não estou dizendo que a passagem era 20 centavos, ela aumentava 20 centavos e era um aumento muito forte. Isso aí começou a gerar um monte de manifestações no país, coisa que nunca tinha acontecido antes. E era exatamente o ano em que estava acontecendo, aqui no Brasil, a Copa das Confederações, que é um torneio que a FIFA sempre faz um ano anterior no país sede da onde vai ter a Copa do Mundo, que no caso era em 2014. Então, essas manifestações começaram a tomar vultos nas cidades do Brasil. E isso assustou muito, muito o Planalto, o Palácio do Planalto, o governo federal da época. Tá? Porque começou a mostrar para o mundo que a coisa não estava muito tranquila aqui dentro do Brasil. Tá? E era estranho aqueles movimentos porque não se admitia a bandeira de nenhum partido político. Então, mostrava para o mundo que era a população que estava descontente, inclusive com a própria classe política, a começar pelos prefeitos. Tá? Bom, fez surgir aí, nessa época, a ideia de... Gente, tá difícil aí com esse microfone aberto aí, tá? Eu vou ter que parar um pouquinho aqui e ver onde é que tá o... Olha lá, esse aqui é o correto. Aí. Isabela. Ela ainda não entrou. Amanda. Vamos ver aqui, a Emily. A Emily ainda não entrou. A Dalila também ainda não entrou. E quem eu não consigo botar no mute é que não está na sala. Então vamos lá, vamos voltar lá. Bom, então o que acontece? Em razão dessas manifestações, surge a ideia de se chamar um poder constituinte originário no Brasil, mas para tratar apenas e tão somente da reforma política. E aí nós vamos ver dois lados. Nós vamos ver um político famoso defendendo o porquê da necessidade de se chamar um poder constituinte exclusivamente para fazer a reforma política no Brasil. Ele fala da dificuldade de se administrar a nação com a famosa gestão de coalizão, onde você tem que dar ministério para determinados partidos para você ter o apoio dos partidos no Congresso, senão você não consegue governar, né? E aí ele entendia que tinha que diminuir o número de partidos, que eu concordo com a ideia, né? São muitos partidos. Criou-se uma história no Brasil de que os partidos têm donos, né? E isso é muito ruim, tá? Nós não podemos ignorar que toda a administração, a alta administração, seja na esfera federal, seja na esfera estadual, seja na esfera municipal, vai depender dos agentes políticos que nós colocamos lá. É diferente, eu não estou comentando aqui política partidária, estou falando de política. A democracia é isso, beleza? Bom, então ele defendia uma reforma para diminuir o número de partidos e, a partir daí, quem estivesse no Executivo Federal conseguiria, com mais facilidade, ter uma base no Legislativo para poder ter a governabilidade. Então, essa é uma pessoa que nós vamos ver o vídeo e ele vai trazer os argumentos dele. Depois dessa pessoa, nós vamos ouvir outra pessoa, que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, já é aposentado. Ele vai falar sobre várias coisas. Ele vai explicar o que é o plebiscito, que é uma forma de você chamar o povo para tomar uma decisão, o que é um referendo, tá? Ele vai explicar que o plebiscito, você autoriza o Congresso a elaborar uma lei, né? Você dá um cheque branco. Olha, eu quero que você desenvolva uma lei, a reforma tributária. Você não vê, você só autoriza ele fazer, mas você não vê o que vai vir. Tá? O referendo é ao contrário. Primeiro faz-se a lei, apresenta a lei à população e a população vai dizer sim ou não para ela. O referendo é ao contrário do plebiscito. Ele vai explicar isso.
Ele vai falar sobre o direito de imprensa, né? Ele vai falar sobre ponto e contraponto e vai entrar na questão dessa proposta que circulava naquela época, em 2013, sobre a tal constituinte exclusiva. Então, nós vamos ver esses dois vídeos, são dois argumentos que se contrapõem. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só parar um pouquinho aqui, voltar lá, só deixa eu desligar o microfone aqui. Tá? Beleza. Vamos voltar lá. Tem alguém no chat aqui que está falando que Joana não está aí. É Jéssica, é Joana. Ok. É que eu tinha que ligar o som aqui, senão vocês não iriam ouvir nada. Então, vamos lá. Ah. Ai, gente. Espera aí que eu vou lá. Resolver essa questão. Ai, 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 ai. Acho que agora vai rolar. Acho que agora vai dar certo. Gente, mas tá difícil o negócio aqui. Peraí, deixa eu ir lá. Estou organizando um negócio aqui, pessoal. Vocês me desculpem um pouquinho. Acho que agora vai dar certo, pessoal. Vocês me desculpem, mas tive que dar uma organizada no negócio. O computador está se arrastando aqui. Ele resolveu salvar o arquivo aqui, está parado aqui. Pessoal, enquanto ele salva lá, vamos conversando. Vocês estão tudo bem? A aula está indo bem? Tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Joana? Gabriele? Beatriz? Professor, Eu? sou eu, Débora. O que o senhor está achando dessa nova vacina? O senhor está com esperança? Lógico. Ah, eu também, professor. Quero que passe logo esse negócio. Tá complicado, né? Mas Tá muito. eu tenho acompanhado, deixa eu ver se já gravou. Eu tenho acompanhado as curvas e, por incrível que pareça, Mato Grosso estabilizou com um viés de baixa. Eu achava que ainda ia subir mais. Então, parece que vai dar uma melhorada. No entanto, tem uma tal de segunda onda, né? Os documentos que eu já li sobre essa pandemia
Eles apontam o seguinte: enquanto 80% da população do mundo não for infectada, esse vírus não para de avançar. Tá? Desses 80%, 5% vão ter alguns problemas mais sérios. Então, 5% de 80 vai dar 4%. 4% de uma população... Ai, professor, credo, vai sair a vacina mais rápido antes que contaminar esse tanto de gente, Vote. Mas tomara, Isabela. Tomara isso. Se sair a vacina, aí sim. Aí fica melhor. Né? Mas enquanto não sair essa vacina, essa é a conta que nós temos. Tá? E vamos torcer para que não aconteça nada decepcional. Muita gente já pegou e nem sentiu que pegou, tá, pessoal? Um outro documento que eu li diz o seguinte: quem tem sangue O positivo é mais resistente. Entendeu? E é interessante isso. Vamos ver se agora eu consigo jogar o vídeo para vocês. Agora eu consigo. Vai lá. Eu acho que a reforma política ela passa a ser a reforma mais importante nesse momento. Porque é humanamente impossível você lidar com um Congresso com 32 partidos. Sabe? Um partido tem 8, o outro tem 5, outro tem 4, outro tem 3, outro tem 10, outro tem 20, outro tem 30. Ou seja, e não são partidos ideológicos. Não são partidos ideológicos, ou seja, são agrupamentos de interesses que se juntam em torno de partidos que não produz uma coisa boa no país. Então, a reforma política, ela vai ter, inclusive, tem cláusula de barreira, ou seja, quais são as necessidades para você ter um partido político? Quanto de votos você tem que ter, sabe? Porque você tem que valorizar a questão partidária. O financiamento público, sabe? Na minha opinião, nós deveríamos transformar o financiamento privado em crime inafiançável, sabe? Porque o financiamento público é uma coisa muito mais digna, ou seja, quanto é que valeu um voto? Você pega o voto, vale R$1, R$10, R$15, cada partido, em função da sua bancada, recebe o equivalente daquilo, e cada partido vai cuidar de financiar a sua campanha, sabe? E a briga vai ser interna. Se um tiver mais cartaz do que o outro, a briga vai ser interna. E também a lista, você pode combinar uma lista em que o partido escolha quem são os principais caras que ele quer eleger, e você pode ter dentro daquela própria lista o voto avulso, o voto de personalidade, o voto aberto, ou seja, o que não dá para continuar do jeito que está. Por que nós queremos uma constituinte só para a reforma política? A ideia da constituinte é que a gente tenha uma constituinte convocada para fazer a reforma política. Ao terminar a reforma política, os constituintes não poderão ser candidatos, pelo menos nas próximas eleições, serão só para constituinte. Para tentar fazer alguma coisa mais assimilável pela sociedade. Sabe? Uma coisa que permita um certo debate, como no mundo desenvolvido tem mais, sabe? 2, 3, 4, sei lá, 5 partidos, mas que sejam referências para você poder estabelecer acordos. Hoje é muito difícil num país como o nosso fazer uma política de coalizão, porque a direção às vezes não manda, às vezes a bancada manda, a bancada depois, dentro da bancada tem decisões, sabe? Você nunca consegue fazer um acordo, você faz um acordo com a direção do partido, a bancada de deputado não aceita, quando a bancada de deputado aceita, o Senado não aceita. Por isso que eu acho que a reforma política precisa ser feita. Agora, eu acho difícil ela ser feita com o Congresso. Então, essa é a ideia deles, tá? Chamar uma constituinte exclusiva. A questão toda é que não existe constituinte exclusiva. Se chamou a constituinte originária, ela pode escrever o livro inteiro, a Constituição toda. Então, vamos ver agora o ministro Aires Brito.
O senhor falou da imprensa como um dos fatores que nos diferenciam dos países bolivarianos, mas não é que ela esteja completamente assim blindada contra investidas ou pelo menos contra alguns desejos de cerceamento aqui no Brasil. O senhor, eu acho que é relator dos dois principais acórdãos do Supremo em matéria de imprensa. Em matéria de imprensa, não é? Eu queria que o senhor resumisse um pouco a doutrina que se firmou no Supremo e fizesse uma avaliação de se essa doutrina já está sendo bem aplicada pelas outras cortes, as instâncias inferiores. O intérprete do direito, ele tem a obrigação, sobretudo aquele que vai aplicar, interpreta para aplicar com definitividade, com vinculabilidade, que é o caso do Supremo Tribunal Federal. Ele tem que se dotar de um olho clínico. Ele lê nas linhas e nas entrelinhas. O dispositivo isolado e o sistema de dispositivos como um todo. O não verbal da Constituição, em matéria de liberdade de imprensa, pode se traduzir em algumas frases. Uma delas, quem quer que seja, pode dizer o que quer que seja. Responde pelo excesso eventualmente cometido. Segundo, não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Resumo da ópera, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. E a Constituição diz isso. Por exemplo, a Constituição relativiza ou trabalha com a hipótese de violação da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, trabalha com essa hipótese, tanto que prevê direito de resposta, direito de indenização. Aí vem as ações penais de injúria, calúnia, difamação, mas a Constituição não hipotetiza, não trabalha com a hipótese de violação da liberdade de expressão, da liberdade de informação, da liberdade de pensamento. A ponto de dizer no artigo 220, com seu parágrafo 1º, né, é plena, olha que adjetivo feminino radical. É lindo. É plena a liberdade de informação jornalística. O que é pleno é compacto. Professor, com licença, a gente não está conseguindo entender o áudio do não abre vídeo. fenda, frincha, brecha, por onde possa se esgueirar a censura prévia. Oi, o que é? Qual que é o problema? Parece que tem muita gente falando, professor, aí não fica tipo de forma que dá para entender 100%. Eu já pedi para os colegas desligarem o microfone. E tem muita gente que Não, tá com professor. Eu acho que é o seu próprio áudio que está interrompendo. Ah, então desculpa. Desculpe, gente. Vamos fazer silêncio aqui. Deixa eu voltar lá. Eu vou voltar lá. O senhor falou da imprensa como um dos fatores que nos diferenciam dos países bolivarianos, mas não é que ela esteja completamente assim blindada contra investidas ou pelo menos contra alguns desejos de cerceamento aqui no Brasil. O senhor, eu acho que é relator dos dois principais acórdãos do Supremo em matéria de imprensa. Em matéria de imprensa, não é? Eu queria que o senhor resumisse um pouco a doutrina que se firmou no Supremo e fizesse uma avaliação de se essa doutrina já está sendo bem aplicada pelas outras cortes, as instâncias inferiores. O intérprete do direito, ele tem a obrigação, sobretudo aquele que vai aplicar, interpreta para aplicar com definitividade, com vinculabilidade, que é o caso do Supremo Tribunal Federal. Ele tem que se dotar de um olho clínico. Ele lê nas linhas e nas entrelinhas. O dispositivo isolado e o sistema de dispositivos como um todo. O não verbal da Constituição, em matéria de liberdade de imprensa, pode se traduzir em algumas frases. Uma delas, quem quer que seja, pode dizer o que quer que seja. Responde pelo excesso eventualmente cometido. Segundo, não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Resumo da ópera, a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. E a Constituição diz isso. Por exemplo, a Constituição relativiza ou trabalha com a hipótese de violação da intimidade, da vida privada, da honra, da imagem, trabalha com essa hipótese, tanto que prevê direito de resposta, direito de indenização. Né? Aí vem as ações penais de injúria, calúnia, difamação, mas a Constituição não hipotetiza,
né? Não trabalha com a hipótese de violação da liberdade de expressão, da liberdade de informação, da liberdade de pensamento. A ponto de dizer no artigo 220, com seu parágrafo 1º, né, é plena. Olha que adjetivo feminino radical. Lindo, é lindo. É plena a liberdade de informação Lindo. jornalística. O que é pleno é compacto, é monolítico, né? É inteiro, inteiriço. Não abre fenda, frincha, brecha por onde possa se esgueirar a censura prévia. Mas é um dos sonhos do PT, ministro. É um dos sonhos do PT, a gente sabe disso, né? Mas um sonho irrealizável, só mudando a Constituição. Vem com outro nome, né? Que é a regulação econômica da mídia, né? Que inclusive foi um dos pedidos feitos pelo próprio Partido dos Trabalhadores à presidente Dilma, que se comprometeu antes da eleição e depois voltou a falar. Ela disse o seguinte: eu não sei como é que vai ser, mas que vai ter, vai ter. Olha, a Constituição tem resposta para tudo na matéria. Foi muito cuidadosa intencionalmente e louvavelmente. Há um dispositivo na Constituição que fala de conselho não, uma coisa assim, conselho para o Congresso Nacional de Comunicação Social, Conselho de Comunicação Social, no âmbito do Congresso, para orientar o Congresso no exame de quê? Das concessões, das renovações de concessões de rádio, de televisão. Fora disso não pode haver nenhum outro conselho, nenhum outro órgão, não é, que sinalize uma censura a essa liberdade de imprensa. Não importa o nome, se é econômica, se é de imprensa, se é o quê? Não há possibilidade. Não. Vou falar de novo do não verbal da Constituição. O não verbal da Constituição é esse. Assim como não se pode impedir o judiciário de falar por último, não se pode impedir a imprensa de falar primeiro. Não se pode impedir a imprensa de falar primeiro. Lindo isso, hein? Agora, como quem fala por último tem muito poder, e como quem fala primeiro tem muito poder, que fez a Constituição? Criou antídotos. Por exemplo, direito de resposta, indenização, ações penais, proibição de monopolização, proibição de oligopolização. O oligopólio é expressamente proibido, com mais razão o monopólio, isso é antídoto. A mesma coisa, o judiciário tem antídotos, tem que julgar publicamente, tem que fundamentar suas decisões, não é? Tem que trabalhar ao lado do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública e Privada, tem que publicar as suas decisões, o CNJ ali nos seus calcanhares, mas todo o processo significa um caminho adrede, aberto, para o juiz trilhar por ele, não pode inventar seus próprios caminhos, são antídotos. Assim também com a liberdade de imprensa, há antídotos. Agora, não se pode, pelo temor do abuso, proibir o uso. O direito de resposta durante as eleições, ele foi deferido, inclusive, contra a Veja, em um determinado momento. E a sensação que ficou desse processo todo é que existe uma proteção excessiva aos candidatos, aqueles que estão querendo o voto das pessoas, e uma proteção menor ao direito do eleitor de se informar ao longo da campanha. Dá a impressão que a legislação eleitoral está mais preocupada em proteger os candidatos do que aqueles que exercem o direito de escolher. Perfeito. É um modo de interpretar a legislação eleitoral. Você fez uma interpretação que me parece de irrepreensível tecnicalidade. O eleitor só pode votar conscientemente, né, exercendo a sua soberania, a soberania do voto. O voto é a expressão da soberania popular, diz o artigo 14 da Constituição expressamente. Mas ele só pode assumir a sua soberania conscientemente, portanto, votando, se ele estiver bem inteirado, bem informado das coisas. Então, em primeiro lugar, a informação. Sem o que não há consciência do voto. Uma coisa puxa a outra. E o direito de resposta, diz a Constituição, no inciso 5º do seu artigo 5º, é proporcional ao agravo. Tem que haver uma proporcionalidade quanto ao agravo. Então, no fundo, o processo democrático vai nos dando melhor conhecimento do conteúdo da Constituição e orientando os próprios intérpretes. Ainda há pouco conhecimento da Constituição na matéria. Porque é interessante, porque direito de resposta, e quando você está falando de trabalho jornalístico, que muitas vezes é um trabalho investigativo, depende de você provar que aquele trabalho investigativo foi bem feito ou foi mal feito, certo?
Então, requer prova. E o processo do direito de resposta nas eleições, ele é sumário. Não admite prova, não admite nada. É uma simples alegação de, isso é mentira. Isso é equívoco, eu concordo. O direito de resposta está balizado pela própria Constituição e esse sim pode ser objeto de lei. A Constituição na matéria não é ponto de partida e ponto de chegada. Por quê? Porque direito de resposta é uma espécie de relação lateral de imprensa. Não é relação nuclear, substancial de imprensa. O que faz parte do núcleo duro das relações de imprensa é o conteúdo do seu pensamento, da sua informação, da sua expressão artística, científica, intelectual, comunicacional. Isso é incensurável. A Constituição é o estatuto da imprensa com exclusividade. A lei não pode cuidar do conteúdo da sua liberdade. Não pode. E um fator temporal que também não pode ser objeto de lei. Você é que vai dizer quando e como vai entrar no gozo da sua liberdade de pensamento, de expressão e de informação. E o tempo de duração do gozo dessa liberdade. Também isso é insuscetível de legislação infraconstitucional. Agora, direito de indenização é passível, sim, de legislação infraconstitucional. Direito de resposta, as ações penais, todas são objeto de lei infraconstitucional. É preciso separar o que seja núcleo da liberdade de imprensa, portanto, o que seja relação nuclearmente de imprensa, e o que não é núcleo. Está na franja, na borda da liberdade de imprensa. Isso é uma relação lateral, secundária, periférica de imprensa. Aí pode ser objeto de lei. Tese tudo bonito. Um dos consensos dessa eleição é que precisa dar um jeito no nosso sistema de representação política, no nosso sistema político. Do lado do PSDB foi dito isso, do lado do PT foi dito isso. Como é que se faz isso do jeito certo, sem ferir a Constituição, sem... A ideia do plebiscito é válida, seria melhor um referendo, é possível fazer Constituição para ponto específico, constituinte específica. E emendando a pergunta do Graeb, que é na mesma linha também, o Congresso não tem que fazer o dever de casa? Primeiro o Congresso faz, depois passa para a população, está invertendo tudo. O fórum, o locus, o espaço do debate é o Congresso Nacional, recém-eleito, renovado, por uma eleição até segunda ordem, uma eleição legítima. Então, a casa do debate é o Congresso. Agora, se o Congresso deliberar por um plebiscito ou um parlamento, também, ou um referendo, também pode. Isso começa pelo artigo 14, incisos 1, 2 e 3 da Constituição. Iniciativa popular, referendo, plebiscito. Agora, a diferença é que no referendo, o Congresso delibera tudo. A matéria já está discutida, aprovada, tintim por tintim, não há surpresa. E o eleitorado é convidado, é convocado, para dizer se concorda ou se não concorda. É como um cheque que já vem preenchido. Você apenas vai endossar o cheque. Você vê o cheque, o valor, a data, quem assinou o cheque, todo o conteúdo, e atrás você diz endosso. O plebiscito é mais perigoso, porque no plebiscito o eleitor fala primeiro, dizendo se concorda ou não concorda. Por exemplo, financiamento público, financiamento empresarial de campanha ou não financiamento empresarial de campanha. Mas quem vai preencher o cheque, quem vai dizer quando vai entrar em vigor, o que seja empresa, o que não seja empresa, isso é o Congresso Nacional. Então, o plebiscito, metaforicamente, corresponde a um cheque em branco. Você assina o cheque, mas quem vai preencher o valor, quem vai colocar o nome do beneficiário é o Congresso Nacional. Ou seja, você legitima uma ação do Congresso que você não sabe qual será. Você legitima por antecipação. Por antecipação e que vai estar à mercê da maioria do momento. Perfeito. Decreto... E deixa eu só perguntar, a ideia da Constituinte exclusiva, que surgiu na época dos protestos em 2013, a presidente Dilma propôs essa ideia, depois voltou correndo atrás. É possível fazer isso no Brasil ou seria ferir a Constituição? Eu acho que a presidente foi mal orientada. Felizmente recuou. Espero que para sempre. Para sempre. Porque é o seguinte, você sabe como começa uma Assembleia Nacional Constituinte, mas não sabe como termina. Por quê? Porque quem detém o poder constituinte, ou seja, de constituir castamente, virginalmente o novo, detém o poder de desconstituir o velho e desconstituir por inteiro. O poder constituinte, do ponto de vista normativo,
da normatividade jurídica é, ao mesmo tempo, constituinte e desconstituinte. Na verdade, só é constituinte do novo por ser desconstituinte do velho. Aí você não tem como segurar uma Assembleia Nacional Constituinte, porque ela é ilimitada materialmente, não existe tabu material. Não existe essa história de constituinte exclusiva para lidar com um ponto. Não existe isso. Convocou a constituinte, fica à mercê da constituinte, dos humores, do momento político. E nenhuma constituição é coveira de si mesma. A constituição atual, ela não trabalhou com a hipótese de sua substituição. Nenhuma constituição tem vocação para o suicídio. Nenhuma constituição tem vocação para o suicídio. Então, convocar uma constituinte é inconstitucional. É uma ruptura com a ordem constitucional vigente. E a presidente da República, evidentemente, que assinou um termo, como todo ministro do Supremo, de cumprir a Constituição. Por exemplo, quando alguém sugere, insinua que o ministro do Supremo traiu a autoridade nomeante, o ministro é obrigado a responder: mas eu só me comprometi a cumprir a Constituição. O meu dever é exclusivamente para com a Constituição e não para com a autoridade que me nomeou. Eu posso ser grato até no plano pessoal, mas eu não posso ser grato com a toga, porque isso é uma desonra para mim e para a minha instituição. Será que foi o Cardoso que deu essa ideia inconstitucional ao presidente? Não sei, mas... Tá bom, não precisa responder, ministro. Além dos conselhos populares. Olha, eu pessoalmente acho que não pode haver conselho popular como formalmente integrando o órgão da administração pública, porque isso é, digamos assim, alinhar a cidadania. E a cidadania não pode se aliar com administração nenhuma, com governo nenhum. Veja que em matéria de cidadania... Né, aliar ou cooptar? Perfeito, não pode. A cidadania tem que trabalhar solta. Não pode haver camisa de força para a cidadania, não pode haver vínculo, né, da cidadania adredemente, antecipadamente, com nenhum órgão público. Veja que a Constituição proíbe o uso de medida provisória para cuidar de cidadania. Ah, interessante, não sabia. Ninguém disse isso, nunca vi ninguém dizer isso. Eu estou correndo o risco de dizer. Então, mas está lá na Constituição. Um dos limites materiais à edição de medida provisória é cuidar de cidadania. Ora, se medida provisória não pode cuidar da cidadania, como é que um decreto pode cuidar da cidadania? Interessante. Porque cidadania é o segundo fundamento da República. O artigo 1º tem como primeiro fundamento a soberania. E o segundo é a cidadania. Cidadania é a qualidade do cidadão, né? Soberania é a qualidade do soberano. Mas cidadão como habitante da cidade, lógico, está no dicionário, cidadão é um habitante da cidade. Mas é um habitante orgânico, envolvido, militante, que acompanha o dia a dia da sua coletividade. Ele quer se esclarecer, ele tem que ser livre, não pode estar atado a um órgão do governo, vinculado a deliberações de um órgão do governo. O cidadão tem que ser livre, leve e solto. Eu sou contra esse decreto. Bom demais. Nosso tempo está acabando. O microfone está desligado, professor. Muito obrigado pela dica. Bom, pessoal, é o seguinte. Esses vídeos, a ideia deles é colocar para que a gente possa debater um pouco exatamente sobre o conceito de cidadania. Tá? E você viu o que o ministro Aires Brito fala. Na verdade, ele dá uma aula, né? O ministro Aires Brito foi, inclusive, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele dá uma aula de vários assuntos a nível de direito constitucional, né? E ele foi muito didático. A primeira coisa que ele fala, e aí a gente já falou alguma coisa nesse sentido em sala de aula, que é com relação à hermenêutica jurídica. Ele diz que quando você vai ler a Constituição, e aí serve para qualquer outro tipo de lei ou qualquer outro tipo de ramo do direito, você tem que ler nas linhas e nas entrelinhas.
Então, não sei se vocês repararam que ele fala isso, né? Quando você pega o texto constitucional, você lê a linha, mas você também tem que ler a entrelinha. Quando ele fala isso, ele está dizendo o seguinte, olha, quando vocês forem ler um texto jurídico, você tem que antes se apropriar dos princípios jurídicos que regulam, que norteiam, que balizam aquele ramo do direito. Porque através do domínio dos princípios jurídicos daquele determinado ramo do direito, você consegue fazer uma interpretação mais escorreita, né? Ou seja, você lê na entrelinha. Tá? Quando você lê no artigo 5º, por exemplo, que é clássico, todos são iguais perante a lei, eu não posso simplesmente imaginar que todo mundo é igual perante a lei, porque existem as desigualdades sociais. Então, dentro das desigualdades sociais, ali dentro das desigualdades, todos os desiguais são iguais. Olha só como é que é a interpretação. Ficou meio confuso, não ficou? Então, agora eu vou tentar explicar para vocês. Se eu lesse todos são iguais perante a lei de uma forma reta, eu não poderia ter a Lei Maria da Penha. Entendeu? Eu não poderia ter o Estatuto do Idoso. Por quê? Porque eu vou estar dando um destaque a um determinado grupo de pessoas da nossa sociedade de forma diferenciada. E aí eu vou estar tratando de forma desigual com o restante do conjunto da população. E é exatamente isso. O princípio da isonomia é olhar dentro da sociedade aquele grupo de pessoas que estão mais vulneráveis, dar um tratamento diferenciado para eles. No entanto, todos aqueles que estão ali dentro têm o mesmo tratamento. Aí, o princípio da isonomia, de tratar todo mundo iguais, vai estar dentro daquela lei. Então, todos os idosos são tratados ali de forma isonômica. Entendeu? Então, na hora que chegar 2 idosos no banco, quem chegou primeiro é o que leva. Que os 2 são preferenciais. Entendeu? Então, a igualdade passa a ser só tratada dentro daquele grupo, que é desigual dos outros. Né? Então, um dia vocês vão ficar idosos. Né, Rebeca? Ou não? Lógico, todo mundo quer ficar idoso. Por quê? Porque se você não ficar idoso é porque você morreu novo. Então, todo mundo quer ficar idoso. E se todo mundo quer ficar idoso, nós temos que cuidar dos nossos idosos. É igual cuidar de filho. Por que nós cuidamos dos filhos? Nós amamos, tudo mais, mas porque na nossa velhice você imagina que eles irão cuidar de nós. Assim como nós cuidamos dos nossos pais. Essa é a ideia. O senso de família, né, é mais ou menos isso. Então, o ministro Aires Brito ele vai dando toda essa aula para nós. Então, ele fala da leitura da linha e da entrelinha, né? Ou seja, ele abordou um tema chamado hermenêutica jurídica ou hermenêutica constitucional. Ele fala sobre direito de imprensa, que é fundamental para uma sociedade democrática, que se diz democrática. Por quê? Não é porque eu preciso defender a imprensa em si mesma. A ideia de você garantir a liberdade de imprensa é você também garantir a qualidade de informação ao cidadão. Então, na verdade, o que se protege é o direito do cidadão de ter acesso à informação. Entendeu? Como que o Estado brasileiro iria estar tratando da pandemia sem os veículos de comunicação? Vocês estão entendendo a importância da imprensa? Né? Agora, tem outros debates aí, mas a imprensa, ela dá muita opinião, não deveria dar opinião, ela teria que dar só a informação, ser só isenta de opinião, é um outro debate. Tá? Por que alguns veículos de comunicação são opinativos, outros veículos de comunicação são só informativos?
O que é bom, aí a gente tem que chamar esse debate dentro da sociedade e definir isso. No entanto, o objetivo principal de se garantir a liberdade da imprensa é assegurar ao cidadão a informação. Por isso que também tem um debate muito grande com relação às fake news, que são informações distorcidas, que é muito perigoso. Tá? Por quê? Porque leva as pessoas ao erro. Tem pessoa que está tendo bastante problema com essa... A Rafaela está dizendo que não está ouvindo nada. Vocês estão me ouvindo? Não, né? Eu estou ouvindo. Rafaela, então deve ser no seu computador, tá? Os colegas estão dizendo que estão ouvindo. Voltando lá na questão da imprensa. Até perdi aqui o fio da meada. Beleza. Agora a Rafaela está dando risada lá, dizendo que agora ela está ouvindo. Provavelmente ela ligou, aumentou o volume, mas tá bom. Então, essa questão da imprensa ela é muito, muito importante. Né? Às vezes, saiu uma vacina, onde que está tendo a vacina, que tipo de remédio que tem que fazer, quais são os primeiros sintomas, isso tudo é importante. Tá? Tem pessoas que estão tendo... eu voltei, lembrei. Eu estava falando das fake news. Eu estava lendo algumas reportagens sobre os problemas psicológicos que estão acontecendo, que estão sendo verificados em razão do isolamento social. Tem pessoa que está pirando cabeção. Aí sai uma fake news, nego tem infarto, tenta suicídio, entra em depressão, entra em crise de pânico. Então, isso tudo é muito complicado. Tá? Então, professor, há uma falha, né? Quando eles têm o direito de expressão, mas às vezes esse direito não é exercido de forma com uma boa qualidade para a sociedade, né? Com certeza, Isabela. A ideia é exatamente essa. Que a sociedade chame o debate e diga, olha, nós queremos informação de qualidade. Tá? Uma coisa Até porque nessa pandemia, infelizmente, a imprensa criou um poder ainda maior de influência sobre a vida das pessoas e muitas vezes elas influenciam não com o que é necessário ou com o que é essencial, né? Eles sempre influenciam puxando o rumo da história geralmente para a posição política que ela atua ou algo assim. Isso parece que está claro em alguns veículos de comunicação, sim. Não é muito difícil de você perceber isso, tá, Isabela? Eu concordo com você. O que acontece? Aí é uma impressão minha, eu posso estar equivocado. Assim como nas questões do direito ambiental, nessa questão da pandemia, foi utilizado no processo de politização da situação, que houve uma politização aqui no Brasil e nos Estados Unidos e na Inglaterra. Foram 3 países que ficou muito claro, notadamente Estados Unidos e Brasil, houve uma politização dessa questão da pandemia. Okay? E estão utilizando uma parte da ciência. Entendeu? Então, setores que politizaram essa questão da pandemia, eles só veiculam uma parte da ciência. Tá? A outra parte da ciência não é falado nada. E isso é ruim, porque cai a qualidade da informação. Passe os dois. Tem médico que acha... por exemplo, eu vi estudos dizendo que essa máscara que nós estamos usando, ela é muito mais perigosa, era melhor que a gente não usasse. Entendeu? E é um estudo científico, a pessoa vai lá, mostra que o tamanho do tal do virion, ele é tão pequeno que nenhuma máscara, nem aquela N95, consegue segurar, porque ele passa pela trama da máscara. Basta de 1 a 100 virions para você ter 50% de chance de ser contaminado. Essa é uma pesquisa que eu vi. Mas eu fui atrás dessa pesquisa, que eu queria ver quais eram as posições de todos os lados. Não sei se vocês viram isso.
Teve uma outra pesquisa em Nova York em que, sei lá, 70% das contaminações se deram dentro das casas. E aí levantou em dúvida a questão do isolamento dentro de casa. As pessoas estavam sendo contaminadas. Oi, pode falar, eu realmente vi algumas notícias mais ou menos nessa vertente. Mas acho que contra fatos não há argumentos, e há alguns países exemplares que adotaram, né, algumas medidas, e a pandemia foi diminuindo. Então, acho que algumas coisas nem se deve muito dar algum tipo de valor, porque se a gente tem mais de 2, 3 exemplos de como diminuiu a contaminação, né? Então, acho que já tem mais ou menos um caminho a ser seguido. Ficou foi a minha opinião também. Sim, ficou muito claro. Como diz aquela coisa, há males que vêm para bem, né? Há malas que vão para Belém. A questão fazendo uma análise daqui de Mato Grosso, a questão da contaminação do governador, e ele se assustou, porque quando ele descobriu a coisa estava meio complicada, e ele vai às pressas para São Paulo, e aí ele descobre que o tratamento precoce, sob o ponto de vista até da economia do Estado, é muito melhor, porque os médicos foram aprendendo com essa pandemia. Então, ela tem duas fases. Ela tem uma fase inicial e tem uma segunda fase que é chamada inflamatória. Então, se você espera sentir falta de ar, é porque você já atingiu a fase inflamatória. Essa é perigosa. Entendeu? Então, se você consegue fazer o tratamento na primeira fase, que é chamado de tratamento precoce, a grande maioria não vai precisar do hospital, e os que forem, talvez não precisem de UTI. Então, até para o Estado fica mais barato, mais econômico. Foi um levantamento que o meu... que eu trabalho com cardiologista. E ele estava falando isso, que se combater desde o posto de saúde com os kits, vai gastar bem menos, porque não vai precisar ficar de internação, vai gastar com menos remédio. Sim, com certeza. É bem por aí mesmo, né? Por quê? Porque fica bem mais barato para o Estado. Quanto que é uma diária de UTI? Sim, mas eu acho que, tipo assim, para ser considerado um tratamento, realmente, toda doença, qualquer coisa, qualquer elemento patogênico, se for tratado de forma precoce, ele tem mais êxito na sua eliminação ou desativação. Mas eu acho também que, antes de ser considerado um tratamento, ele tem que ser comprovado cientificamente, tem que ser mostrado, né, a sua eficácia. Não adianta, porque... Isabela, isso aí... Isabela, isso aí, eu concordo com você, assine embaixo, em condições normais de temperatura e pressão. Gente, tem alguém que está com o áudio ligado, eu não sei quem é. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E aí fica uma sugestão para vocês pesquisarem. Quando você está em guerra, e me parece que é o que está acontecendo, nós estamos numa guerra contra um inimigo que é o pandemônio, esse mocorongo vírus. Alguns protocolos, eles demandam tempo, e esse tempo joga contra a gente. Tá? Né? Então, nós temos que avaliar se nós vamos continuar mantendo o protocolo em condições normais, ou se nós vamos ter que adotar um regime diferenciado. Na Segunda Guerra Mundial, cara, tem alguém aqui que... Deixa eu ver se eu consigo deixar a pessoa não mudar aí. Professor? Oi. Eu já acho que os protocolos, eles existem, protocolos, regras e hierarquias, para que em uma situação de desastre, em alguma situação de emergência, para que eles sejam seguidos e que tudo ocorra o menos devastador possível. Mas eu não acredito que protocolos e regras foram criados para que no momento de emergência eles sejam quebrados. Eu acredito que todo protocolo é criado pensando já
em todas as situações possíveis de acontecer. E é o caso, né, da Organização Mundial da Saúde. Ela já... Isa, nesse caso, tá atrapalhando. Porque desde o começo, desde tudo, desde quando você vai pedir o exame para um paciente, a demora para o paciente fazer, enquanto isso ele não sabe se ele está ou não, ele sai contaminando meio mundo. Aí depois, quando começa o tratamento, começa tarde, aí a pessoa já está com o pulmão, tipo, 20% comprometida, aí vai mais antibiótico, aí a demora do antibiótico. Então, tipo assim, nesse caso dessa pandemia, tá atrasando, tá fazendo só... Na verdade, toda essa demora é a falta de seguir um protocolo, né? Porque se o protocolo for seguido, todo atendimento tem uma hora, um tempo para ele ser executado. Então, se acontece isso, é porque o protocolo não está sendo seguido. Tá, Isabela, agora deixa eu fechar a minha linha de raciocínio, você um pouco mais célere. Segunda Guerra Mundial acontecendo, muitos soldados feridos, tendo infecções para todo lado, e aí existia alguém que falou assim, tem uma droga aqui, se chama penicilina, não vamos ter tempo de fazer os protocolos, fase 1, fase 2, fase 3, pesquisa randômica, e aplicou nos soldados e salvou milhares de vidas. Na Guerra do Pacífico também a mesma situação, soldados feridos precisando de transfusão de sangue, não tinha sangue disponível para salvar a vida dos soldados. Sabe o que aplicaram? Água de coco. Salvou um monte de vida. Filtraram ela e falaram, é você mesmo. Tá? Então, numa situação, de novo, de guerra, ou você toma a decisão, corre o risco da decisão, ou então você vai responder pela omissão. Então, é nesse sentido que eu estou falando. No caso dessa pandemia do coronavírus, existe uma informação aí que essa informação nós temos que parar e dar uma olhada para ver se ela é verdadeira. Eu não sei se ela é verdadeira. Mas em 2015 já tinha um protocolo pronto de um médico francês. Tanto é que circulou uma notícia essa semana de que o Macron se rendeu a esse cientista francês e foi lá pedir ajuda a ele. E ele falou, não, mas eu já te falei, é hidroxicloroquina, azitromicina. Ele falou, desde o começo. Ele estudou esse vírus desde 2015. Entendeu? Por isso que eu estou dizendo, houve uma politização. Houve uma politização. E, infelizmente, no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Isso foi muito ruim. Eu vou dar um testemunho meu. Neto, eu já vou te dar a palavra. Tem uma colega minha, aposentada, ex-professora, daí do Instituto Federal, e ela me ligou apavorada que o genro dela, médico, na frente de combate lá em São Paulo, contraiu o vírus. E ele estava desesperado atrás da hidroxicloroquina. Eu havia comprado. E eu mandei para ele a hidroxicloroquina. E a partir daí eu comecei a mandar para vários médicos. Porque eles estavam pedindo a hidroxicloroquina lá em São Paulo, por uma decisão do governo do estado de São Paulo. A hidroxicloroquina sumiu das farmácias e sumiu dos hospitais. E os médicos estavam desesperados atrás da hidroxicloroquina. É uma questão política. Eu não estou dizendo se o governador está certo ou se está errado. Eu estou mostrando para vocês que só um lado da ciência foi ouvida nessa história toda. Poderia ter sido ouvido os dois lados e a população tomasse a sua decisão e os médicos também. Tá? Neto, você quer falar? Pode falar. Não, só sobre essa questão. Neto, teu áudio está ruim. Dá para você falar um pouco mais próximo do microfone? Melhorou? Melhorou. Não, só dizer que o senhor disse que politizaram a questão, mas não existe discurso neutro. Todo discurso é politizado. Não existe neutralidade no discurso. Essa é uma teoria, né? Quando eu fiz a minha faculdade de Direito, eu via muito isso, que todo discurso é político. Não, nem todo discurso é político. Todo discurso tem um viés, mas dizer que ele é político, não.
Nem todo discurso é político. Quando eu vejo dois chefes de cozinha debatendo se usa sal ou não usa sal, não é um discurso político. Mas tem os seus vieses, tem os seus interesses. Então, nem todos os discursos são políticos. No Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra, houve essa politização. Por que que houve? Quais foram os interesses? Isso, para mim, não me interessa. Ficou muito claro na medida em que só um lado da ciência foi ouvido. E isso é ruim para nós todos. Eu acho que a gente teria aquela história do direito da informação. Leandra, você quer falar? Sim. Peraí. Que hora que você começou a aula? Boa noite, professor. Boa noite. Normalmente eu começo no horário, por quê? Não, mas que hora que você começou? Não era 8h30 que era para começar? Não. Nossa aula começou às 7. Eu pensei que... Ai, eu tava confundindo. Então tá bom. Mas ainda é a aula do primeiro semestre, né? É a aula do primeiro semestre. A do segundo semestre será às 8h15, daqui a 5 minutos. Entendeu? Ah, então tá bom. Eu tava pensando que você já tinha começado do segundo semestre. Não, eu tô vendo alunos do segundo semestre aqui, mas não tem problema não, rever a aula do semestre passado. Então tá bom, professor. Ah, eu tô gostando que a sala tá cheia. Bom, então, basicamente, o que o ministro fala é exatamente isso, a questão do direito da imprensa. E o direito da imprensa não é do veículo de comunicação. O verdadeiro direito da imprensa é o cidadão em receber a informação. E aí veja o que ele dá. Ele dá o conceito de cidadão. Cidadão é aquele cara que é militante, que ele falou, que ele é orgânico, que ele debate as coisas da sua comunidade. E, a partir daí, ele ajuda a construir soluções para os problemas que vão aparecendo. Né? Sei lá, em algum dado no momento da nossa história, nós perdemos interesse em querer debater essas questões políticas, que é diferente de política partidária, que é diferente do viés que o Neto falou ali. Né? Eu não concordo com essa linha de pensamento. Tem vários colegas meus, inclusive da filosofia e da sociologia, que diz que todo discurso tem um viés político, só que eles dão a entender que é político partidário. Não necessariamente. Não precisa ser um viés político partidário. Agora, a questão de político, o discurso político é um discurso que vem de polis, de cidade. O conceito de política e de democracia aparece lá em Atenas. Eu imagino, 1000 anos atrás, Atenas devia ter 5.000 habitantes, mas dominava o mundo. 10.000 habitantes. Eles conseguiam se reunir lá de tempo em tempo numa praça, os que tinham condições de decidir, e decidiam os rumos de Atenas. Então, o conceito de democracia era isso. O povo, os cidadãos iam lá para a praça, tinha um problema emergencial lá, olha, o que está acontecendo? Caiu um muro lá e nós estamos com um setor aqui desprotegido. Pode ser que o pessoal de Esparta venha para cá e vai nos invadir. Então, como que nós vamos solucionar? Fulano, ciclano, aí dão as ideias, vão lá e vão se resolver. Tá? Apareceu a peste negra. Como que nós vamos resolver? Então, como era factível, era fácil, a todo momento alguém, a liderança lá, chamava o povo lá na praça e tomava as decisões. Então, eram as pessoas da polis, da cidade. Tá? Então, política vem de debater as coisas da polis, da cidade. Tá? E cidadão é aquele que exerce a direção da polis, que toma as decisões para onde aquela cidade, as coisas daquela cidade vai se resolver, seja na economia, seja na educação, seja o que for, da questão de defesa e tudo mais. Tá? No direito penal, no direito contratual, direito civil e tudo mais. Tá? Então, esse conceito de política é o que nós precisamos desenvolver. Então, por exemplo, eu sempre falo isso em sala de aula, os alunos que fazem secretariado executivo precisam desenvolver
as políticas para melhorar a sua atividade profissional. De repente, amanhã ou depois, ter uma lei que regulamente a profissão, né? Ter um salário base bacana, em razão da formação de vocês. Isso é política. Às vezes eu estou no esporte, gosto do esporte, tá? Notadamente do judô, eu sou muito próximo da Federação de Judô. Às vezes nós estamos debatendo o esporte, nós estamos desenvolvendo a política do desenvolvimento do esporte. Seja ele educacional, seja ele de rendimento, ou seja ele de lazer. Nas 3 fases da vida. Na infância, a hora que você atingiu, virou um atleta famoso, seja qual for a modalidade, você vai para o rendimento, vai para uma seleção do estado, de repente você pega uma seleção brasileira, pega umas Olimpíadas e tudo mais. Tá? Esse é o esporte de rendimento. E depois, quando está com o cabelinho branco, aí você vai fazer o esporte de lazer, que é para manter a saúde, né? Sair do sedentarismo. Esses debates eu faço direto. E isso é um debate político, porque eu estou discutindo os problemas do desporto aqui em Mato Grosso, com as 27 federações que existem aqui. Então, o conceito de política é isso. É diferente daquilo que o Neto falou, né? É também aquilo que o Neto falou, mas não é só aquilo que o Neto falou. Não sei se eu consegui ser claro para vocês. Tá? Então, a ideia da aula de hoje foi fazer esse debate para chamar a atenção para vocês do que é um poder constituinte originário e quais são as implicações de quando se chama um poder constituinte originário, na medida em que ele é ilimitado. Ele trata de qualquer assunto. Então, ele pode, por exemplo, vou chutar, não vão entender uma coisa como um troço maluco, mas ele pode decidir o seguinte, que não existe mais a propriedade privada. Então, você não é mais dono de nada que é seu. Pode acontecer. Ou ele pode negar qualquer tipo de contrato de locação. Ele pode tratar de qualquer assunto, por mais estarrecedor que seja, ele pode tratar. Então, quando você for pensar, for debater no seu exercício de cidadania a possibilidade de se chamar um poder constituinte originário para escrever uma nova Constituição, tenham isso em mente, que pode vir qualquer coisa lá de dentro, né? Colocar pena de morte, enfim, aí vai embora, tá? Criminalizar aborto, ou liberar aborto, ou liberar a pedofilia. Leandro, você quer falar? Thaís, não, professor. Oi. Tá, então, pessoal, já deu aqui nosso horário, tá? Amanhã eu já vou subir esse vídeo, né? O que eu queria era debater com vocês essa questão do poder constituinte originário. Na próxima nós já vamos ver o poder constituinte derivado, né? E depois o decorrente. Tá? O derivado é o que existe hoje na Câmara, que faz as PECs, os projetos de emenda à Constituição. No caso do derivado, ele não é amplo, ele não é incondicionado, pelo contrário, ele é limitado pelo poder constituinte originário. Ele pode, mas não pode fazer tudo. E o decorrente são os poderes constituintes dos estados, que foi dada a possibilidade de cada estado ter a sua própria Constituição estadual, da mesma forma como os municípios ter a sua lei orgânica. No município se chama lei orgânica. Tá? Então, esses são os poderes constituintes decorrentes. E teve um poder constituinte de revisão que atuou uma vez só. Isso nós vamos ver na próxima aula. Ok? Eu preciso que vocês abram os vídeos, que vai ficar registrado aqui, para fins de eu poder registrar a frequência de vocês. Tá? A Gabriele está com o vídeo aberto, a Beatriz, Joana, a Karine, Nicele, Gilmara, Janaína, Lana, Rebeca, tudo bem? Rafaela, Débora, Isabela. Vocês têm que... A Emily falou, oi?
vocês têm que se habituar com isso daí, tá, pessoal? Essa questão de reuniões por videoconferência, daqui para frente vai ser o novo normal, tá? Então, vão se habituando, porque na hora que vocês começarem se já não estão trabalhando, quando vocês forem trabalhar no exercício da profissão de vocês, pode ter certeza que isso aí vai acontecer muito. Então, vão se habituando. Aí a gente vai aprendendo, tá bom? Eu desejo que todos vocês tenham... Deixa eu só passar para outra página para registrar as outras pessoas que estão aqui. Isabela, as duas Isabela. Rafael, tudo bem com você? Tá ouvindo? Faz um positivo para nós aí. Aí. A Emanuele também. Tá? Então, eu desejo que vocês estejam todos bem, cuidem-se. Essa história do protocolo precoce tem dado bons resultados. Não sou médico, não estou dizendo o que vocês têm que fazer, mas busque informação dos dois lados, não só de um lado. Olhe os dois lados da medicina, se sintam seguros em adotar qualquer que seja, sei lá, a decisão que vocês queiram tomar. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Você está tomando a ivermectina, professor? Rapaz, Sandiel, eu tomei só 3 vezes. Sério? 3 vezes, cara. 3 vezes eu tive contato com pessoas que estavam com o coronavírus aí. Mas eu vou falar para você, viu? Não tem nada. Até a pele tá mais bonitinha. Né? E a última vez, aí entrou tudo. Entrou tudo. Entendeu? Porque a minha filha fez 2 reuniões e a pessoa com quem ela trabalha testou positivo, e quando ele descobriu, ele já estava com 30% de inflamação nos 2 pulmões. E aí o próprio médico dele, já orientou a toda a equipe que trabalha com ele, no escritório dele, a tomar todos os remédios. Ele só não prescreveu a hidroxicloroquina. Então, aí aqui em casa foi todo mundo. Azitromicina, ivermectina, vitamina D, vitamina C, zinco. É isso aí. É o novo normal. A hora que sair a vacina, ainda vamos estar sussa, né, Débora? Né? Mas é assim, gente, eu espero que vocês estejam todos bem. Logo, logo a gente possa estar lá no Instituto, tendo as nossas aulas presenciais. Fiquem com Deus, cuidem-se. Deus proteja a casa de vocês. Professor? Pode falar, Daniel. Será que você acredita que ainda esse ano nós podemos voltar ainda com aulas presenciais ou não? Tem uma portaria do MEC que suspendeu a aula presencial até 31 de 12 de 2020. Mas isso foi antes desse novo ministro chegar. Esse novo ministro, ele é mais ponderado, é um cara mais, sabe? É mais calejado, ele não adianta entrar em bola dividida com ele, que ele vai saindo de fininho. Né? Foi reitor da Mackenzie, lá em São Paulo. Então, acho que, de repente, nós vamos ter novidades aí. Mas, hoje, se for hoje, o que tá valendo é que nós não teremos esse ano a aula presencial. Tá? E nem a carga horária de dias letivos, que era 220, esse ano, excepcionalmente, foi aberto. Pode ser menos, que vai valer normal. Então, a gente está aprendendo com isso daí, gente. Tá? Vamos torcer para não vir outro, né? Vai que vem outro. Né? Torcer para que não venha. A geração dos meus pais, que talvez seja mais velha que a geração dos pais de vocês, não passou isso. Então, a última que teve uma brincadeira dessa foi a tal da febre espanhola, e
que realmente foi muito parecido com o que está acontecendo. Mas se a gente falasse ano passado que 2020 ia ficar todo mundo intocado em casa, ele ia falar, você é louco, você tá maluco. Então, é isso aí. Vamos aprendendo com esse novo normal. Bacana? Professor. Oi, pode falar, Rafael. Mas a gripe espanhola durou, em média, 2 anos. Não, Rafael. Tá amarrado. Mas Rafael, é que... A gripe espanhola durou, em média, 2 anos. Mas é que não tem a tecnologia que tem hoje, né? Você vê que em 48 horas foi feito sequenciamento genético do vírus. Né? Se você falasse isso, Rafaela Rise Rand, deixa eu ver onde é que ela tá. Já eu libero para você, tá, Rafaela? Então, em 48 horas foi feito sequenciamento genético do vírus, e a partir daí começou-se a acelerar o estudo da vacina. Tá? Inclusive, quem fez o sequenciamento genético desse vírus foi a USP, a equipe da USP. Rafaela, pode falar. Pode sair o primeiro semestre já, professor? Pode sim, pode. Eu vou ter que encerrar essa reunião para ele gerar o arquivo de vídeo. Eu vou sair, daqui a pouquinho eu já volto, tá? Pessoal, tá bom, então. Tá bom? Você vai ficar aí, professor, não? Não, Sandiel, eu vou dar uma saída só para gerar o vídeo do primeiro semestre e eu já volto. É o Poconé que tá falando, professor, não é o Sandiel, não, é o Igor. Então, Igor. Então, mas, eu vou sair só para gerar o vídeo da primeira aula, eu já volto. Segura aí, gurizada. Então tá, professor. Dá para tomar, dá para ir na cantina fazer um lanche. Professor, eu vou professor, não faz que não mister, não, pelo amor de Deus, professor. Não, pode ficar tranquilo. Professor, então tá bom. A aula do primeiro semestre encerrou, né? Obrigado pela aula. Até a próxima aula. Tudo de bom pro senhor. Para você também, Isabela. Então vamos lá.